origem de tudo. A gente se propôs a ir até o capítulo 11. Não nos falta muito nessa caminhada. A gente vai ter que dar uma freada, né? Domingo que vem a gente vai ter a continuação. Acho que Noé vai ser a última vez que vai ser mencionado, a família de Noé. E daí para frente a gente vai ter os 2 eventos de Páscoa, que o Senhor possa falar ao nosso coração. E hoje nós deixamos a arca para trás. O nosso alvo hoje é o capítulo 9, nós não vamos ver inteiro. O alvo vai ser dos versículos 1 a 17, que é a primeira e segunda parte dessa passagem muito importante. E eu fiquei pensando, né, lembrando, estava lendo, meditando, preparando esse sermão, e me veio à mente um filme que nem todo mundo assistiu, óbvio, né? Mas que para mim foi muito intrigante. Eu gosto de um filme assim que me obriga a pensar um pouco fora da caixa. Um filme que chamou Efeito Borboleta. Não sei se você viu esse filme, né? Faz tempo já, né? Por isso eu nem lembro direito muito da trama, mas o conceito é muito interessante. E nós vamos ver aqui nessa parte da mensagem, nesse texto, nessa parte de Gênesis, uma coisa parecida com o efeito borboleta. Só para vocês saberem do que eu estou falando, né? É um menino que tinha uns problemas de lapso de memória, né? Se minha memória não me trai, um menino que tinha alguns lapsos de memória, e aí ele vai crescendo, logicamente no filme ele já é um adulto, e aí em alguns momentos ele vai tendo um vislumbre das coisas que passaram, e ele vai tendo muitos motivos de arrependimento, vamos dizer assim. Coisas que aconteceram na vida dele, coisas ruins, muito ruins, e aí ele fica sempre sonhando com a ideia, se eu pudesse voltar. E aí no filme, não me lembro bem como, obviamente, né, na ficção, ele consegue voltar. Mas cada vez que ele vai, mais ou menos como De Volta para o Futuro, lembra mais ou menos aquele filme, né? E interessante que ele arruma uma coisa que supostamente era aquilo que o incomodava, mas os efeitos daquilo era cada vez pior. O filme assim, aquele filme que fala, muito louco, né? Mas é intrigante, embora seja tão pesado as consequências, mas você fica ali entretido para saber o que vai dar, o que vai acontecer. Interessante pensar no efeito do pecado. Não sei se você já teve alguma coisa na sua vida que você fala, puxa, se eu pudesse voltar atrás. Alguma palavra que você liberou, você disse, um julgamento que você fez, um ato teu, que ao longo do tempo você fala, puxa vida, se aquele dia eu tivesse calado, eu tivesse despertado, eu tivesse agido, ou eu não tivesse agido, né? Acho que todos nós carregamos conosco alguns motivos assim de arrependimento. E com certeza acontece uma coisa, e nós vamos perceber claramente hoje, alguma coisa aconteceu na história do homem, que a gente fala, tipo, o que eu tenho a ver com Adão, né? O pecado de Adão. Mas uma vez dado o passo, uma vez cometida a ação, toda a humanidade tem que conviver com as consequências daquela ação. O nosso alvo hoje é capítulo 9, versículos de 1 a 17, que a gente vai lendo ao longo da passagem, porque essas passagens assim, melhor como elas são, ela tem mais ou menos 3 ou 4 núcleos, mas eu queria antes disso ler 2 versículos de Gênesis 8, que foram os últimos 2 que a gente leu no domingo passado, para poder fazer a ponte, amém? Que tem a ver com a decisão de Deus sobre todas as nossas vidas. Gênesis 8, versículo 21, diz assim: o Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo, nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois apesar do seu coração ser inteiramente inclinado para o mal desde a infância, eu não vou mais castigá-lo nesse sentido. Eu nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz desta vez. Bem, isso foi o que veio no coração de Deus.
E aí você pode ficar perguntando, como é que a gente sabe que foi no coração de Deus? A gente vai saber porque depois ele vai declarar a Noé, que é o texto que a gente vai ler um pouco mais para frente, amém? Mas aí no versículo 22, ele diz, enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, jamais cessarão. Amém? Isso foi a parte do coração de Deus. Fala, aconteceu alguma coisa na humanidade. E rapidamente, desde Adão, uma coisa que você fala, puxa, mas o pecado de Adão foi tão simples, né? Foi uma simples desobediência. Aquilo descambou para a morte, Caim matando Abel, e aquilo foi de tal maneira que Deus olha para a humanidade, mais ou menos 1 bilhão de pessoas, e fala, não dá mais, não vale a pena. Eu não consigo consertar isso. E aí veio o dilúvio, que a gente acabou de ver com detalhe, né? Nos últimos domingos. Amém? Então, a partir daqui começa então a nossa saga. E eu queria dar um nome e um sobrenome, vamos dizer assim. A nova aliança com Deus, Deus vai estabelecer, em função disso que ele concluiu, essa decisão que ele tomou de nunca mais destruir a terra por causa do homem, essa é a verdade, né? Ele vai estabelecer essa aliança ali com Noé. Mas em tudo o que ele faz, ele mostra uma graça surpreendente, e é um pouco o pano de fundo que eu queria compartilhar com vocês. Amém? Apesar do homem não merecer, mais ou menos o que a gente acabou de ler, né? Ele fala, olha, eu não vou acabar com o mundo, apesar do coração do homem ser do jeito que é. Então ele segue. E eu queria dividir isso em algumas partes. A primeira delas é as bênçãos. E ele começa o capítulo com bênção. Versículo 1 do capítulo 9 diz assim, Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhe, sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Interessante, você fala, puxa vida, a gente já leu isso, né? A gente já leu isso. Mas essa foi a mesma coisa que Deus falou para Adão, certo? Gênesis 1, 27 e 28, a palavra diz assim, criou Deus o homem à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre todos os animais que se movem pela terra. Amém? Foi o que está lá no começo, a partir da criação. Mas só que tem uma diferença daquele momento para este momento. E é interessante que o texto segue aqui, né? O versículo 2, diz, todos os animais da terra tremerão de medo diante de você. Opa! Por quê? Né? Tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles são entregues em suas mãos. E aí a gente pode pensar, o que aconteceu? Algo mudou. Desde Adão para Noé. Noé recebe a mesma bênção, a mesma missão. Só que o coração de Noé não era o coração de Adão. Quando Adão recebe aquela incumbência, aquela bênção, o que não tinha no coração de Adão? Pecado, não é? Ele era livre do pecado. Mas o coração de Noé, por mais que Deus tenha falado, a gente leu ao longo dessas semanas, que ele era tido como um homem justo, o pecado estava no coração dele. E a gente não vai chegar a ver isso hoje, mas domingo que vem, que é o nosso último culto antes da Páscoa, a última mensagem antes da Páscoa, a gente vai falar de Noé, assim, especificamente, né? Tratando nele de uma forma, né, pontual aqui, versículo a versículo, mas a gente vai perceber claramente que aquilo que estava no coração de Noé, mesmo que estivesse lá bem tranquilinho, vai vir à tona. E aí, é interessante a gente parar para encarar isso, e é isso que eu queria que você tivesse a paciência, a profundidade, a maturidade, a atenção necessária para conseguir ver o teu coração aqui.
E o coração de Noé não era diferente do nosso. Por isso que uma passagem no Novo Testamento, né, fala assim: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Amém? Mas isso nós vamos ver semana que vem. Mas é interessante aqui que, aparentemente, Adão, como o relacionamento dele com os animais era um relacionamento sem pecado, existia uma amizade, podemos dizer assim, né? Uma coisa diferente, mas não existia medo. Tudo indica. Adão era vegetariano, Deus tinha dado para ele todos os vegetais, tudo mais, para ele comer, frutos da terra, que eram abundantes, deviam ser maravilhosos. Eu fico imaginando as uvas daquele tempo, os morangos daquele tempo, né? As bananas daquele tempo. E aí, ele acho que nem passava pela cabeça comer um daqueles animais, okay? Naquele primeiro momento. Então, viviam em paz, e era fácil para Adão subjugar a terra, dominar, gerenciar, administrar, que foi o mandato que Deus dá para ele. Mas agora, no caso de Noé, pós-dilúvio, ele recebe uma folha em branco, mas essa folha vem com uma manchinha, a manchinha do pecado. E essa manchinha só vai poder ser tratada bem mais para frente, quando a gente vai ver no final da nossa mensagem hoje. Amém? Então, esse é o pano de fundo aqui. Adão, aparentemente, reinava em paz e harmonia com o mundo animal. Ele foi chamado a dominar, e ele fez isso naturalmente por ser, logicamente, mais preparado, mais dotado, feito à imagem e semelhança de Deus, e isso, então, facilitou aquele momento. Mas depois do dilúvio, Noé, então, tinha esse peso, e ele vai conseguir dominar, mas na força. Na força. Interessante, tem um comentarista bíblico, já acho que dos anos 1700, se não me falha a memória, o nome dele é Adam Clarke, e ele faz isso meio de uma forma poética, que está nos comentários, né, bíblicos, e ele fala assim, né: se o cavalo soubesse da sua força e também a debilidade miserável do miserável ser humano, que sem misericórdia monta nele, dirige-o, chicoteia, esporeia e o oprime, com um único coice haveria de matar o seu possuidor. Mas como Deus colocou na mente, no chip dos animais, um certo respeito pelo homem, o homem consegue dominar, embora seja mais fraco do que a maioria dos animais, pelo menos, né? Pelo menos os grandes, né? E é interessante pensar nisso. Amém? Então, vamos em frente aqui. Versículo 3 diz assim: tudo o que vive e se move lhe servirá de alimento para vocês. Assim como... deixa eu fazer uma coisa, eu sempre esqueço minha água ali, né? O ar-condicionado é uma bênção, né? De vez em quando, ainda mais nos dias tão quentes quanto hoje, né? Mas seca tudo, né? Seca tudo, então mais ainda a gente precisa de água. Mas diz aqui: tudo que vive e se move lhe servirá de alimento para vocês. Assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Interessante aqui uma virada de página. Estou lembrando, eu e o Enéas aqui, né? Alguma quarta-feira aqui nos estudos, esse assunto foi levantado quando a ingestão de animais entrou em cena. Pelo menos oficialmente esse é o momento, né? Então o homem aqui sai de uma dieta vegetariana, que aparentemente era o que reinou até esse momento, a uma dieta carnívora, a gente pode colocar, ou pelo menos colocando a carne dentro do pacote, né? E então, naquele momento ali, por que Deus fez isso? Então, parece que fica claro já a graça surpreendente de Deus agindo aqui. Deus olha os homens saindo ali, Noé, sua família, saindo da arca, o mundo zerado, certo? Pela água, pela inundação e tudo mais. Logicamente ia demorar um tempo para as lavouras voltarem a funcionar, dar alimento, cereais, frutas e tudo mais. Então, eles precisariam se alimentar de alguma maneira. E Deus então libera o homem para sacrificar animais, não só para, logicamente, culto, né, a Deus, mas para alimentação, ok? Então, isso está acontecendo aqui a partir dessa liberação.
Isso talvez explique o medo um pouco dos animais, né? Porque de repente nunca aconteceu nada, opa, chega lá, Noé, um dos filhos de Noé, mata o animal ali, opa, vamos sair fora, não vamos ficar por aqui não, né? Então, até nisso a gente vê a bênção de Deus agindo de uma maneira que a gente não percebe. Lembra-se que Deus lá, algumas classes de animais, Ele mandou entrar 7 pares de animais na arca, não é? Então, logicamente que Noé não ia pegar um tipo de animal que tivesse um par só, né? Até tem uma questão aqui que não interessa muito para a gente, entre os animais puros e impuros, ou seja, aqueles que eram bons para comer, outros que não, mas Deus aqui está liberando para ele. E ele, logicamente, vai pegar daqueles que já tinham mais casais e que, portanto, a procriação ia acontecer mais rapidamente, né? Então, todas essas coisas são imerecidas para o homem, são bênçãos, e alguns estudiosos chamam ela da graça sustentadora de Deus, que fica claro aqui. Existe um escritor bíblico, que é um livro que eu usei na minha faculdade teológica, né, Introdução ao Antigo Testamento, e ele diz assim: a medida da graça sustentadora de Deus excede todas as expectativas, de modo incompreensível, pensando na história, pensando em tudo que o homem tinha feito, a ponto de Deus querer dar lá o famoso Ctrl Alt Del, certo? O reset, acabar com tudo, né? De modo incompreensível, a ordem natural continua preservando os homens, apesar de seus pecados cruéis. E é interessante a gente pensar nisso, porque eu sei que talvez para você está nos visitando, você está chegando nesse contexto agora, né? E você fala, poxa, mas por que a gente tem que ver sempre o lado negativo? Mas tinha um velho jargão, eu fui consultor há muito tempo, né? Eu trabalhava em projetos mesmo quando eu era funcionário aí de empresas por toda a minha vida, antes de ser pastor, né? E tinha um velho ditado que diz: você não pode melhorar aquilo que você não mede, né? Trazendo isso para a nossa vida, se você não para em alguns momentos e olha para o espelho, né? Se você não faz uma autorreflexão, você nunca vai melhorar. Porque a gente gosta muito de, sem o espelho, olhar para os outros. Eu tenho motivos de brigar com a Tô, minha amada esposa, todo dia, se eu quiser. E eu acho que ela também comigo. Isso porque nós somos especiais. Você, eu sei que não, certo? Vocês são casais, vocês são pessoas aí, né, que nunca acontece isso. Mas, de repente, quando eu tenho aquele ímpeto de brigar com ela por alguma coisa, dar uma resposta mais ríspida, eu dou uma olhadinha no espelho e vejo quantas vezes eu agi com ela da mesma maneira. Então, pelo menos, falo, acho melhor calar, né? Ou algumas vezes eu perdoo ela sem mesmo ela saber, né? Eu com Deus, eu falo, Senhor, está perdoada, né? Está perdoada. E ela não fica nem sabendo, né? Mas é interessante que, só seguindo um pouco aqui com o William Lassor, ele diz assim: a linguagem torna-se poética, proclamando esta promessa: enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, que está pegando a ara, né, no fundo aqui, né? Sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. E é interessante ver isso como uma promessa de Deus. E Deus vai declarar isso a Noé também, porque ele vai falar: olha, eu não desisti do mundo, eu não desisti de você. Enquanto eu quiser, enquanto eu estiver aqui, nada, ninguém, nada que vocês possam fazer vai destruir o mundo que eu criei e eu mantenho. É como se ele tivesse para Noé e ele dissesse para você hoje. Isso está lá na aplicação, mas eu estou antecipando. Descansa o seu coração. Se você entrar na pilha da mídia aí, você vai achar que o mundo vai acabar amanhã, que você tem que acabar de comer, você tem que deixar de comer. Nada vai acontecer, porque esta é uma promessa de Deus, né? Enquanto durar a terra, não deixará de haver ceifa e colheita, né? Quer dizer, né? Plantação e colheita,
ou primavera e outono, não deixará ter frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Nada, nem ninguém consegue influir nessas coisas. Amém? Pode ter poluição, pode ter o que for, mas o mundo é intocável. Deus deu a bênção. Qual é a contrapartida que ele pede? São duas coisas, pelo menos aqui, que ficam bem claras. A primeira, ele fala, mas não comam carne com sangue, que é vida. Interessante isso, a minha família, como a gente morou na Argentina por alguns anos, né? E lá é muito comum comer morcilla. Morcilla, não sei se você sabe o que é, a gente chama de chouriço, né? Que é parece uma linguiça, mas ela é feita de sangue, com tempero lá. Eu costumo brincar, né, até hoje, minha religião não permite, eu não como aquilo, não vejo nenhum prazer, não tenho. Mas a Tomasa, por exemplo, meus filhos tal, aprenderam a comer e eles gostam. Quando a gente vai num restaurante argentino, tem morcilla, vai lá e come e tal, né? Tudo bem. Mas é interessante pensar aqui que, pelo menos naquele primeiro momento, porque Deus depois liberou para a gente comer todas essas coisas, a gente vai falar disso na conclusão. Mas aqui parece que Deus está chamando de uma forma especial, mas comam carne, não comam a carne com sangue. Porque Deus está, de alguma maneira, falando que no sangue, imagina uma pessoa sem sangue, não tem vida, né? Morreu. Então é essa relação. O sangue é vida. O sangue é como se fosse a alma do homem, né? É aquilo que faz o homem ser um ser vivente. E, portanto, Deus faz essa conotação. A gente vai ver depois que, na verdade, talvez de uma forma muito embrionária, né, pelo menos para as pessoas daquela época, para Moisés, né, que estava escrevendo esse livro, ele está fazendo já uma alusão que o sangue ia ser a nossa redenção, o sangue que Jesus ia lá na frente, muitos séculos depois, Jesus ia nascer, viver, morrer, e o sangue que ele ia derramar naquela cruz, certo? Ia ser o motivo para que a nossa vida fosse restaurada. Amém? Então, talvez isso tivesse no coração de Deus desde o começo, né? Desde o começo do começo ali, e ele fala, então, o sangue é vida. E, portanto, a única proibição que Noé e sua família tiveram ali sobre isso. Mas ele faz uma outra analogia que é muito interessante e importante. Versículo 5 fala, e todo aquele que derramar sangue, tanto homem como animal, pedirei contas. Cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Interessante, esse pedirei contas, né? Nas Almeida, né, nas Bíblias mais tradicionais, tem requererei o vosso sangue. Requererei. Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz, aceitarei as contas com cada ser humano. Na mensagem fala, vingarei o sangue de vocês. Ou seja, Deus está colocando aqui uma coisa certa. Por quê? Porque ele fala, o homem tem valor. A vida tem valor. Ele segue um pouquinho mais no versículo 6, fala assim, quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Porque a imagem de Deus foi o homem criado. Tem duas coisas importantes aqui que a gente pode destacar. A primeira delas, que essa contrapartida exigida por Deus demonstra a importância que Ele dá à vida humana. Para Deus, nós temos valor. Qualquer vida tem valor. Não existe vida de primeira categoria, vida de segunda categoria. Não existe raça, não existe bolso, não existe sexo ou gênero, como você quiser, né? Não existe nada que possa fazer, a palavra fala de acepção, uma palavra que a gente não usa, né? Mas diferenciação de pessoas. Não existe sulista, sudestino, nordestino, nortista. Para Deus, todos nós somos iguais. E a vida de qualquer um vale igual para Deus. Amém? Então, essa é a primeira coisa aqui. Cada ser humano é precioso e sua vida não tem preço. O preço é incalculável. E é triste ver em nossos dias o pouco valor que se dá à vida. Ah, puxa vida, também, coitadinho, é uma vítima da sociedade. E com essas coisas, infelizmente essa estatística
ela não piorou esse ano, aparentemente ela até melhorou esse ano, tá? Mas em 2023, o Brasil registrou 40.464 crimes violentos letais, intencionais. 40.464. Fiz uma conta rápida aqui, dividindo por 365 dias do ano, morre por dia 111 pessoas, até um número parece mágico, né? 111 pessoas morreram em 2023 por dia por assassinato no Brasil, em 2023. Parece que aquele recado de Deus para Noé era importante, e que parece que em algum momento ao longo desse trajeto, desses milhares de anos, todos esses séculos que nos separam daquele momento, isso foi se perdendo. E parece que a gente já não dá importância. A gente já está talvez no estágio que estava antes do dilúvio. Se Deus não tivesse prometido que Ele não ia mais acabar com o mundo por um dilúvio, talvez já te desse dado outro Ctrl Alt Del aí, outro reset ao longo do tempo, porque as estatísticas mostram isso, né? Infelizmente. Então, Deus estava nesse ato delegando ao homem o governo, pelo menos no que toca à sua responsabilidade contra a preservação da vida. Você percebe isso aqui? Porque ele fala: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Não vai vir um raio de Deus lá e vai acabar com o cara, nem nada. Os homens vão ter que reagir àquela ação e se posicionar. Em função disso, eu sei que é um tema muito complicado, que não vem ao caso a gente entrar aqui, né? Por isso alguns países, mesmo países cristãos, falam: pô, é cristão, como tem pena de morte? Não vou defender isso, por favor, entenda, nosso país não tem a pena de morte, mas percebe que quanto mais a vida é valorizada, a pena por desrespeitar a vida, ela pode ser maior, dentro do contexto de obediência à vontade de Deus, não é? Porque quando a gente tem um cara que mata alguém na esquina para tirar o relógio, e ele recebe uma pena no nosso país, quando ele é pego, né? Quando ele é preso, ele pega uma pena de 7 anos, em 3 anos ele está na rua, por causa dos direitos humanos, coitadinho, porque ele é vítima. Não sei o que você acha, você pode até concordar com isso, mas... E o valor daquela vida? O pessoal parece se preocupar mais na vida do assassino do que da vida do assassinado. Isso, diante de Deus, é muito injusto. Não faz sentido nenhum. Então, como cristãos, a gente precisa prestar atenção nisso. Amém? Ok. E aí, então, tudo isso está no pano de fundo, mas então Deus vai firmar aquela aliança. Ele vai assinar a aliança dele com Noé. Versículo 7 fala: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Então aqui ele está declarando para Noé e sua família. É como se ele dissessem: levem a minha imagem para toda a terra, encham a terra com a minha glória. Amém? E é isso que ele está falando: proliferem. Se vocês me conhecem, vocês me respeitam, vocês têm sacrificado para mim, vocês serão meus representantes. Aliás, todo cristão, né, o que Deus espera da humanidade, de mim e de você? 2 coisas, não é? Eu já tenho falado disso aqui. A primeira delas é que a gente se reconcilie com Ele. Tanto é que Paulo, lá em 2 Coríntios 5, vai falar, né? Nós, como ministros de Deus, embaixadores de Deus, de Jesus, ele faz um apelo: reconciliem-se com Deus. Essa é a nossa primeira mensagem. Outro é representá-lo. Primeiro se reconciliar com Deus e depois representar a Deus diante da sociedade, não importa onde a gente esteja, no trabalho, em nossa casa principalmente. Amém? Então, sejam férteis, encham a terra com a minha glória. Então disse Deus a Noé e a seus filhos que estavam com ele:
É interessante aqui, só para que não só a Noé, que normalmente Deus sempre tinha um representante com quem ele falava. Aqui, aparentemente, os filhos de Noé, a família de Noé, estavam também escutando ali. E aí, bom, espera aí que eu já fiz besteira aqui, né? Ok. Vou estabelecer a minha aliança com vocês, a minha aliança, e com os seus futuros descendentes, e com todo ser vivo que está com vocês, as aves, os rebanhos domésticos e os animais selvagens, todos os que saíram da arca com vocês, todos os seres vivos da terra. Essa aliança de Deus foi uma aliança diferente. Eu vou colocar uma listinha básica aqui para a gente ver, mas ela é uma aliança diferente, porque normalmente ele vai fazer, nós vamos ver mais para frente, vai fazer a mesma aliança que ele tinha feito com Adão, ele fez essa com Noé, ele vai fazer outra com Abrão, depois ele vai fazer com Davi, e assim por diante. Mas aqui, ele está fazendo com todos os seres vivos da época, porque todos os seres vivos da época estavam com Noé, estavam na arca, não é? Então, é abrangente. Outro escritor, né, teológico que faz esse cara aqui é tido como o pai da teologia sistemática, um livro também de faculdade, Wayne Grudem, e ele fala: uma aliança é um acordo imutável, divinamente imposto entre Deus e o homem, que estipula as condições do relacionamento entre as partes. Então Deus está naquele momento fazendo. Normalmente quando a gente fala de uma aliança, que não é uma aliança de casamento, são duas pessoas, digamos assim, de mesmo poder, né? Certo? E fazem uma aliança, estabelece as regras que devem funcionar, como no casamento, os juramentos e tudo mais que a gente faz. Mas aqui com Deus é um pouco diferente, porque fala que é uma aliança de suzerania, como se fala assim, o dono de uma fazenda, por exemplo, né? Ele vai fazer uma aliança com um agricultor. Então, ele dá as regras, a terra é dele, e ele vai, então, estabelecer aquele pacto, mas a pessoa pode, não dá para falar, mas eu quero isso, quero aquilo, né? Como um sindicato. Não existe isso com Deus, certo? Então, é de cima para baixo, mas com todo amor. Então, Deus exige como contrapartida a fidelidade do seu povo. E as alianças se relacionam entre si, e cada uma enriqueceu progressivamente as suas promessas até que Cristo veio e inaugurou a nova aliança. Esse quadro, não sei se dá para ler. Dá, né? Só para você saber, não precisa de tanto detalhe, mas ali ela está falando desde a primeira. Alguns falam, mas não está escrito a palavra aliança lá, aliança com Adão. Mas, na verdade, é uma aliança que foi feita ali. Depois, a aliança com Noé. E a aliança com Adão é interessante, porque é a aliança que se chama aliança de obras. E talvez seja a única que seja realmente assim, porque Deus fez um teste com Adão, não foi isso? Falou, se você faz tudo, beleza, maravilha, come o que você quiser, todos os frutos, tudo aqui é teu, os bichos estão aí ao teu comando, são teus amigos, né? Como a gente acabou de falar, tudo bem, só tem aquela árvorezinha ali, aquela que deve ser uma árvore pelo menos bonita, né? Legal, com um fruto bacana. Ele fala, aquela árvore ali, não coma dela, porque o dia que você comer, você vai morrer. E até aí, abrindo um parênteses, a gente vê a graça sustentadora de Deus. Que embora ele tenha falado, e Adão realmente morreu, Deus esticou a corda até onde deu, né? Adão viveu 900 e poucos anos ainda, né? Ok? Mas, então é essa aliança que aconteceu ali. Mas existiram outras alianças. Aí vem essa aliança de Noé. E depois a aliança com Abrão, aliança com Israel, com o povo de Israel, aliança com Davi, e depois a nova aliança que Jesus veio trazer. Quando você vê, né, Paulo fala muito disso, né, a comparação da nova aliança com a velha aliança, ele está falando da aliança que foi feita com Israel, que foram as tábuas da lei. E por que ela acabou ganhando uma importância tão grande? Porque para o povo judeu é ainda a aliança que vale até hoje. Eles continuam seguindo a lei, ainda que não consigam. Como qualquer ser humano, e não sei se vocês sabem, né, os judeus também são seres humanos como a gente, embora tenha gente aí discutindo isso, e eles não conseguem também, eles fazem todo o esforço, tudo mais, mas todo mundo que quer seguir tão claramente a lei, acaba sendo um pouco hipócrita, porque não consegue seguir a lei inteira, né? Até que veio, graças a Deus, a nova aliança em Jesus.
E parece que Deus já estava vendo. Todas essas outras alianças aí que não tem a flechinha verde, eu vou colocar aqui. É uma aliança da graça sustentadora. Deus olha para Noé e fala: se eu não fizer um pacto com ele aqui, ele não vai sobreviver. Se eu não deixar ele comer os bichos, ele não vai sobreviver. Depois, mesma coisa com Abrão. Ele pega Abrão lá numa terra pagã, com seus pais, em Ur dos Caldeus, cata Abrão leva Ló junto com ele, certo? E sustenta Abrão. Abrão fez um monte, cara bacana, quase como Davi, segundo o coração de Deus, mas até mentiu, né? Falou que Sara era a irmã dele. Vários momentos ele deu aquela titubeada. Então você vê que apesar do coração do homem, Deus levou Abrão ao longo do tempo. E de novo com Davi, o grande rei, segundo o coração de Deus. Mas um dia, não é demais falar, Davi está lá, sempre imagino a cena depois do almoço, ele na varanda, pança cheia, aquele momento do ócio, e aí ele vê lá, Batseba lá, tomando banho, e o resto da história você conhece. E Davi pecou. E Davi penou por isso. Tanto que tem tantos salmos, né? Salmo 25, 51, que ele fala: enquanto calei o meu pecado, meu corpo definhava, meus ossos doíam, até que não aguentei mais e me arrependi, pedi perdão a Deus. E Deus, por sua graça sustentadora, me levantou. E Davi foi tido como um homem segundo o coração de Deus. Amém? De todas essas alianças aqui, sem entrar em detalhes, que não importa, é só para você ter um panorama. Essa aliança que Deus faz com Noé é uma aliança diferente, porque é uma aliança que ele faz com todos os seres vivos. Noé era só o cabeça de ponta ali, aquele que estava representando ali todos os seres vivos. Mas o texto segue, 11 fala: estabeleça uma aliança com vocês. E então ele fala: nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Eu acho que eu já falei o suficiente, né? Deus só está mostrando aqui, e como nós lemos outro dia, né, fala que Deus não é um homem para mentir, nem filho de homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele há de cumprir. Fala: pô, mas não teve tsunami? Teve, né? Coisas pontuais, algumas coisas bem tristes, mas nada com a magnitude desse de acabar com todo mundo. E aí vem então o selo da aliança. O selo da aliança. E qual é o selo que Deus põe? Gênesis, ou seja, o versículo 12 diz assim: o Deus, quase não dá para ver, né? Tem uma coisa ali. O texto dá, né? Mas o arco-íris ali atrás. E aí Deus fala: e Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês e com todos os seres vivos que estão com vocês para todas as gerações futuras. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com toda a terra. Eu vou chamar a sua atenção aqui para uma coisa. Está frisado ali. De quem é o arco? De Deus? O arco é de Deus, né? Tá bom. Algum movimento se apropriou do arco, né? Mas o arco é de Deus. A gente pode olhar para o arco sem culpa, certo? Porque o arco é de Deus. O meu arco. Então ele fala aqui: para todas as gerações futuras que estão com vocês, o meu arco que eu coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. E ele segue no versículo 14 dizendo: quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco-íris, então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. É interessante, a gente falou outro dia que Deus não se esquece, né? Mas é como se fosse um referencial. Cada vez que aparece um arco-íris, você tem o direito de falar: Deus está lembrando de mim nesse momento. Amém? Né? Nunca mais as águas se tornarão em dilúvio para destruir toda forma de vida. E ele ainda vai falar no versículo 16: toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna que fiz.
É interessante essa palavra eterna aqui. É como falar assim, olha, Deus, Ele é soberano. E a palavra dele não volta atrás. Então, tanto eu quanto você, e ele fez essa palavra por quê? Vamos poder tentar entender aqui. Quando ele faz essa aliança com Noé, Noé estava saindo da arca, tinha acontecido um baita de uma coisa totalmente fora de qualquer parâmetro, uma desgraça tinha acontecido com a humanidade. E eles saem daquela situação, os únicos sobreviventes. Então eu imagino que no coração deles tinha medo, tinha um monte de coisas, embora Deus tenha sustentado. Era lícito pensar, e a gente vai começar a plantar aqui, e quanto tempo vai demorar para vir o outro? Quanto tempo a ira de Deus vai chegar num ponto que ele não suporta mais, e ele vai fazer tudo de novo, vai derramar as águas sobre nós. Então, mais uma vez, a graça sustentadora de Deus, para pegar os homens daquela época, e ele fala não só para Noé não ter que retransmitir a informação, ele fala para todos ouvirem, fala, eu aqui tomo um compromisso junto com vocês, não vou mais destruir a terra. A gente sabe, a gente já leu em alguns domingos atrás, Pedro vai falar, né? Lá na frente, na carta de Pedro, que um dia Deus vai voltar, o juízo final está aqui, um dia Jesus vai voltar, e vai ter um dia em que nós vamos ter que comparecer com Ele diante de tribunal, e ali ele fala que a terra, ela vai ser totalmente transformada, a terra da forma que a gente conhece, ela vai ser totalmente mudada para que a nova Jerusalém venha, e ali diz que vai ser com o fogo, nunca mais com a água, ok? Mas enquanto isso acontecer, nós temos a estabilidade, falar, Deus quer que você case, que você constitua família, que você tenha filhos, que você produza, que você seja representante dele nessa terra. E ele nos dá essa liberdade e essa estabilidade. Amém? Ele deu isso a Noé e ele quer dar isso para a gente hoje. E essa aliança então vai durar para sempre, entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Ok? Somente Deus é soberano e tem poder e sabedoria necessária para saber quando o momento do fim realmente vai chegar. Concluindo, disse Deus então a Noé, esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Amém? Quais são as implicações práticas, se bem que eu já falei de várias delas aí ao longo do tempo, quero pular isso daqui. Pensar assim, rapidamente, só algumas palavras aqui para a gente pensar, que a gente foi vendo ao longo da coisa. Aliança. Como vocês viram, foram várias alianças. Só que em todas elas, no final da coisa, como Deus falou, eu conheço o coração do homem. E eu só estou estabelecendo uma aliança com eles por causa da graça, da minha misericórdia. Porque eu sei que no final eles vão acabar fazendo alguma coisa que poderia romper a aliança. Mas Deus, como nos ama, nos fez e quer a nossa glória, Ele acabou estabelecendo uma nova aliança, a aliança definitiva. E essa aliança é através do sangue de Jesus. Amém? Então, todas essas coisas, todas essas alianças, tudo isso que aconteceu no passado, tem um único alvo e um único foco. Jesus, o Filho de Deus, com quem nós podemos estabelecer aliança. E se você ainda não tem essa aliança, eu queria deixar esse convite para você, porque ela está aberta para você e para mim. Amém? Alimentação. Esse é um tema bem complicado, vou passar aqui bem rapidamente. Deus nos liberou e nos abençoou para comer todas as coisas. Mas aí, de repente, comer bicho virou coisa ruim de novo, né? E aí, de repente, você é vegetariano, tudo bem, não tem nenhum problema. Só que, se você adota uma dieta desse tipo, cuidado, veja as proteínas. Tem muita gente se dando mal. Jovens, veganos, né? A nova onda, né? Tudo bem, nenhum problema. Agora, saiba que para Deus
Não é pecado ser vegano, entenda. Mas precisa ver o conceito que está por trás. E outra, tem muita gente passando mal porque faz uma dieta, entre aspas, vegana, não está se alimentando direito, está faltando proteína, está faltando, sei lá, sais minerais, não sei, não sou químico nem médico. Não é? Cuidado, olha as coisas como estão, porque por Deus, Ele nos abençoou para todos os alimentos. Amém? Então, pense nessas coisas. Deus gosta de você, te ama integralmente. Não é só espiritualmente. Ele te fez corpo, alma e espírito. E Ele quer zelar e cuidar com você, do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Amém? Mesma coisa o sangue. Eu já falei lá atrás, né? Existem duas coisas, existem duas versões, duas linhas. Alguns acham que até hoje aquela proibição de Deus não caiu. E, portanto, se você acha conveniente, se abstenha. Frango de cabidela, deixa passar. Ou ao molho pardo, né? Dependendo da religião. Deixa passar. Você não vai morrer se não comer isso aí, né? Mas também pode dizer, você não vai morrer se comer. Porque teve 2 momentos onde Deus fala disso daí. Tem um momento lá que ele está debatendo com os fariseus, isso está no Evangelho de Marcos, e ele fala, os caras estão falando que os discípulos comiam sem lavar as mãos, né, alguma coisa assim, e aí ele fala, olha, o mal é o que sai da boca do homem, não o que entra. E aí Marcos, lá, o evangelista, coloca lá, e naquele momento Deus abençoou todos os alimentos, ou seja, está liberado. Teve um outro momento onde Pedro, já depois que Jesus tinha partido, ele está lá, ele vai falar com o centurião, esqueci o nome agora do centurião, né? E ele está ali, ele está na casa de uma pessoa, como se fosse no hotel, né? Ele está ali no hotel, e aí ele tem uma visão num tapete todo com todos os animais impuros, e aí a voz, é como se Deus falasse, coma, mate e coma. E aí Pedro fala, não, pelo amor de Deus, nunca comi isso, vou morrer sem comer esses negócios. E Deus fala, o que eu abençoei, nenhum homem pode deixar. Ou seja, come, eu estou falando, Deus estou falando. Né? Então, a gente tem várias mostras de que Paulo também depois vai falar, se você tem liberdade de comer, come. Mas se tem um irmãozinho teu, mesmo crente e tal, mas que para ele é um problema, não vai comer do lado dele. Não vai pegar uma morcija lá e ficar chupando ela lá, comendo sangue do lado do irmãozinho que para ele aquilo é uma aberração. Não faça isso. Mas Paulo ainda fala, interessante que Paulo fala que os fortes são aqueles que não têm problema e comem. Os fracos são os que têm problema e não comem, mas ele fala, ó, faça por amor, que o amor seja o árbitro. Amém? Arco-íris. Não vou falar mais nada, já falei, né? Já entendemos, ok? Você pode olhar sem problemas. E não tem nenhum problema também, os nossos queridos amigos gays, né? Deus os ama da mesma forma, né? E a gente também. Então, esses movimentos que surgem são coisas que acho que Deus não se agrada, não pelo fato em si, não estou aqui discutindo, não é a nossa discussão hoje, né? Mas a gente pode olhar para o arco-íris sem nenhum tipo de problema nem preconceito, amém? Sabendo que, como Deus fala lá, meu arco, eu pus lá, podemos olhar para ele e descansar, sabendo que quando a gente vê o arco-íris, o Senhor está olhando para mim. A graça, o que a gente pode falar da graça? A graça é o que nos permite respirar, a graça que nos permite que Deus olhe para a gente ainda como filhos. A graça foi o que fez que Deus fizesse do seu filho um homem que passou por todo aquele calvário que o Vinícius acabou de falar, a gente cantou disso, certo? Passou por todos os tipos de insultos, passou por todo o sofrimento. Por quê? Porque ele foi o Cordeiro de Deus, e ele fez aquilo para tirar todo o pecado do mundo, com o seu sangue ali na cruz. Mas graças a Deus ele ressuscitou, e por isso eu e você podemos ter esperança. E ele espera uma conversa com você. Estava vendo aqui, eu estou sem meu óculos, mas acho que vai dar para ler. Hebreus 5, a partir do versículo 11, tem uma advertência aqui, né? Mas fala assim:
Deixa eu ver se eu estou falando certo aqui. Versículo 7. Durante os dias da vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. É interessante pensar, o próprio Deus encarnado, enquanto esteve entre nós, ele sofria. Ele passava pelas mesmas agruras nossas. Diz que por isso que ele pode ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque ele sabe o que você sofre. Ele sabe o que eu sofro. Ele sabe o que passamos nós. E no final do dia, ele não conseguia dormir sem ir para o monte lá e orar. E aqui fala que ele levantava aquele que podia salvar a morte. Então ele oferecer orações e súplicas em alta voz e em lágrimas. E aí o versículo seguinte, o 8, fala assim: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, sendo designado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus venceu a morte, depois de sofrendo naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, amém? E hoje ele vive, e ele está ao lado de Deus Pai, intercedendo por nós, nosso sacerdote, nosso advogado diante do Pai. O que é que nós temos que fazer então? Queria te convidar para você fechar os olhos, para a gente orar. Vou chamar a turma do louvor. Algumas vezes a gente não percebe, mas o fato de ter sol todo dia, o fato de termos saúde, o fato de termos ar para respirar, tudo faz parte dessa graça sustentadora de Deus, que alguns chamam da graça geral. Mas vai existir um momento em que tudo isso vai mudar. Quando aquele dia que nós vamos ter que encarar a Deus face a face e responder a Ele o porquê nós entendemos que devemos ir para o céu, devemos entrar na presença dEle para a eternidade. Como você vai responder? Talvez hoje seja o dia de você falar: Senhor Jesus, eu quero o Senhor na minha vida. Talvez seja o momento de você olhar para a sua vida e falar: olha, Senhor, eu me arrependo por tantos momentos que eu olho, e se eu pudesse eu voltaria atrás e mudaria a minha resposta, a resposta que eu dei, ou aquela resposta que eu não dei, Senhor. Me arrependo de ser egoísta e querer as coisas da minha maneira, muitas vezes sem entender e sem ter amor suficiente pelo meu próximo, a pessoa que está perto de mim, sem entender exatamente as necessidades dele. Então, Senhor, nessa manhã, eu queria dizer que eu te agradeço pelos seus olhos estarem voltados, não só para mim, mas para cada ser humano, Senhor. E eu sei o que alegra o seu coração. O Senhor se alegrou, o seu coração se alegrou porque o Senhor encontrou em Noé uma pessoa que andava contigo, que buscava se relacionar contigo. E isso fez toda a diferença para ele, apesar de ser pecador. Senhor Deus, olha para mim nessa manhã e me ajuda no que for necessário para que eu possa estabelecer esse relacionamento contigo. Eu aceito o sacrifício que Jesus fez, e a partir de hoje, Senhor,
me recebe na tua família. Como um filho adotado, eu sei. Mas eu quero sentir, Pai, o meu coração livre da culpa. Me dá uma folha branca, como pela tua graça o Senhor deu a Noé naquele dia, Senhor, e aos seus filhos, e até a todos os animais, Senhor. Estabelece comigo também a tua aliança. Que a minha vida seja para te glorificar. Que o Senhor possa olhar para a minha vida e se agradar de tudo aquilo que eu faço. Em nome de Jesus. Amém.